Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 147, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda. Estamos no último capítulo, resumo e conclusões. Vó já trouxe ao meu conhecimento que hoje nós vamos gravar mais de 2 vídeos, se for preciso, né, para poder terminar o diálogo com as sombras hoje ainda, porque na data de amanhã vó pretende iniciar o livro Nosso Lar, né? Então eu tenho 2 livros Nosso Lar aqui, olha só para você ver. Nada contra, mas a correção desse aqui é melhor que essa aqui. Então, essa correção aqui que eles fizeram, essa edição aqui, eles andaram cortando muitas coisas, entendeu? Não vou falar não, mas sabe o creptomaníaco? Aquele que retira algumas coisas, né? É o modernismo, o espiritismo moderno deles, intuído pelas trevas, né? Então, esse aqui é menos. Agora, esse aqui é um absurdo que eles fizeram com estas obras de André Luiz e com outras obras. E Federação Espírita Brasileira, tá, gente? Então é preciso tomar bastante cuidado. Você vai ler um livro, vai estudar um livro, toma bastante cuidado, porque tem muitos lobos dentro das federações, dentro das editoras, infiltradas na mente daqueles que fazem as correções. Então eles, para modernizar, para atualizar os termos, eles cortam por conta própria o que eles querem. E isso já foi confirmado em várias obras da Federação Espírita Brasileira. Isso não é novidade, não. Se você é espírita, se você está nessa doutrina, se você veste a camisa dessa doutrina mesmo, você sabe o que eu estou dizendo. Então, quando você for estudar algum livro, procure um livro mais antigo, né? Por exemplo, esse Nosso Lar aqui, ele é, olha só, 24ª edição. 24ª, não é? Então, vamos ver esse Nosso Lar novo aqui. Vamos ver qual é a edição desse aqui. Olha só. Nossa. Aquele 24 edição. Nossa, essa aqui já vai para 61 edição. Essa aqui é 24, 14ª edição, né? Essa aqui é 61 edição. Então é meio complicado, sabe? Tem muitas coisas neste livro aqui, ou melhor, nesse, que não tem nesse. Isso eu grifo elas e depois eu mostro para quem quiser. Então nós vamos tentar hoje terminar esse livro aqui, Diálogo com as Sombras.
E já dando sequência aqui, Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim, voltando às 3 linhas: o grupo mediúnico é instrumento de socorro, ferramenta de trabalho, campo de experimentação fraterna e escada por onde sobem não apenas os nossos companheiros desarvorados, mas subimos também nós. Daqui em diante é sequência. Subimos também nós, que tentamos redimir-nos na tarefa sagrada do serviço ao próximo. O grupo merece e exige cuidados muito especiais, dedicação constante, vigilância permanente, desde antes mesmo de constituir-se. É preciso criar para ele uma estrutura robusta, mas suficientemente flexível, para que possa funcionar sem hesitações e interrupções. Se o trabalho que lhe for cometido pelos companheiros espirituais revelar-se fecundo e promissor, ele será implacavelmente assediado. Levantar-se-ão contra ele forças obstinadas, dispostas a tudo para fazê-lo calar-se e dissolver-se. É igual, por exemplo, esse trabalho nosso de esmiuçar estas obras. Eu que não comento com os meus amigos mais íntimos, mais próximos a mim, as ameaças, tanto físicas quanto espirituais, eu recebo ameaças de tudo quanto é forma, tudo quanto é jeito. Ameaças verbais, pessoas que me ligam no meu celular, pessoas que me desafiam assim, tentando me humilhar, me desfazer da minha pessoa. E eu dou ouvido à pessoa porque eu sinto que a pessoa está precisando desabafar. Aí eu deixo a pessoa desabafar durante uns 10, 15 minutos, deixo ela me xingar à vontade. Aí depois a pessoa grita do outro lado: seu covarde, você não vai falar nada? Aí eu digo assim: mas falar o quê, meu irmão? Você já falou tudo. Que Deus te ilumina, que você tenha um bom dia. O mais importante é você ter desabafado. Então, assim acontece com aqueles grupos também sinceros, né? Quantos grupos sinceros que se iniciam ali com muito amor, com muito carinho, com muita verdade, e que são apedrejados de toda forma. É lógico. Eu costumo dizer: passe próximo a um pé de manga, na época de manga madura, para você ver como que o coitadinho do pé de manga se encontra. Todo desgalhado, galhos quebrados para tudo quanto é lado. Próximo a São Sebastião do Paraíso, eu conheço um pé de manga que eu vou dizer a verdade para você. Pode parecer mentira, mas eu rogo a Deus e a Jesus força àquele pé de manga. Ô Luiz, você tá ficando doido? Rezar para o pé de manga. Mas Luiz. Gente, nós temos que entender
que o vegetal, o mineral, o animal, são nossos irmãos em processo de evolução que encontram-se em outros reinos. Então nós devemos orar para os minerais, para os vegetais, para os animais. Porque nós, na evolução, nós transitamos por esses reinos todos. Não sabemos quando e nem como. A única certeza que temos é que um dia por eles nós transitamos. Então eu oro a Deus, a Jesus, né? Eu peço a Deus e a Jesus, aos bons espíritos, que dê força àquele pé de manga. Próximo a São Sebastião do Paraíso, vou dizer o nome, porque muitas pessoas vão conseguir se lembrar desse pé de manga. Indo para a região dos Pimentas, quem pega a estrada de chão que vai para a região dos Pimentas, aqui em São Sebastião do Paraíso, para quem vai, fica do lado esquerdo. É um pé de manga, olha, centenário. Mas todo ano, eu vou usar esse termo, milhões de mangas ele produz. E a gente passa ali, olha, tem milhares de mangas no chão, bilhões de abelhas sugando o néctar daquelas mangas, pássaros chupando manga, gente com pau, com pedra jogando na mangueira, e ela lá, firme e forte. Então as pessoas não têm noção, é lógico, taca tanta paulada nessa mangueira, tadinha, que ela fica praticamente igual um pé de café sem folha na época que cai as folhas. Mas no outro ano ela floresce novamente, e ali, ao florescer, novamente milhares e milhões de mangas, todo ano novamente ela retorna. Assim somos nós. O trabalhador, ele tem que buscar na natureza de Deus o exemplo. Pois enquanto, eu não sei se você sabe dessa história, enquanto os engenheiros japoneses, enquanto eles não pararam para observar aquele pássaro que se chama martim pescador, enquanto os engenheiros japoneses não pararam para observar aquele pássaro, eles não conseguiram êxito no trem-bala. Você entendeu o que eu quis dizer? O trem-bala, ele não tinha a frente como se fosse um bico de um martim pescador. Não tinha, não era. No princípio não era assim. No princípio era uma frente achatada como se fosse um ônibus. E devido à alta velocidade desse trem-bala, acidentes e mais acidentes, durante o ano, vários acidentes, até que os engenheiros, um dia, observando um martim pescador, que é um pássaro, quando ele mergulha num poço e sai lá na frente,
com um peixe no bico. Descobriram eles ali a forma que eles deveriam dar à frente do trem-bala. Depois que eles imitaram, o Martim pescador no trem-bala, não houve mais acidente, não aconteceu mais acidente, por causa da ponta pontiaguda que corta o ar e toda a pressão atmosférica. Então nós temos que buscar na natureza o exemplo. Assim, nada de ilusões. A medida de seu êxito em termos espirituais é precisamente a perseguição indormida, a pressão assídua de companheiros em desequilíbrio que não hesitarão diante de nenhum recurso para destruí-lo. Tá vendo só? À medida que seu êxito em termos espirituais é precisamente a perseguição indormida, a pressão assídua de companheiros em desequilíbrio, que não hesitarão, pois eles não hesitam de forma nenhuma. Eles nunca que hesitam. Eles persistem até o fim. Eu costumo dizer que as trevas, elas possuem atributos milhões de vezes enormes, maiores, muito mais que os nossos. Um dos atributos que as trevas têm, que nós não temos, chama-se paciência. As trevas têm uma paciência. Olha, um espírito obsessor, para ficar próximo a você, só te observando e anotando em um papel, uma caderneta, os teus atos, comportamentos e atitudes, desejos, fantasias e ilusões. Durante 2, 3, 4, 5 anos, ele fica, sem que você o perceba, porque ele tem a seu favor a invisibilidade, onde ele transita para lá, para cá, sem que percebamos. Sem que percebamos. Então nós nos desconectamos deles e eles de nós toda vez que nós trabalhamos a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, a nossa transformação de hábito, de atitude e comportamento. Quando nós nos elevamos, eles permanecem embaixo, aqui estamos nós, as trevas e nós, conectados. Todos os atos bons nos leva a um nível mais elevado. Nos desconectamos deles. Pois quem está em cima pode vir ajudar quem está embaixo. Mas quem está embaixo não consegue ir até quem está em cima. Agora, se nós aqui nos encontramos nestas condições, aqui é as trevas e aqui somos nós. Então, conectados nos encontramos.
quanto mais inspirações recebemos negativa, mais aceitamos, nós vamos nos entrelaçando assim, ó, conforme minha mão aqui, ó. Aí se fecha como se fosse essa forma aqui, ó. Quando chega a esse estado aqui, chama-se simbiose. Você sabe o que é simbiose? Estuda aí para você ver. Simbiose. Porque tem algumas coisas tem alguns termos que eu tenho que deixar para o telespectador procurar. Eu sei, mas eu tenho que deixar um pouquinho para o telespectador, coitadinho deles, né? Então, cria-se uma simbiose. É nesse momento aqui que ocorre, vamos dizer assim, a subjugação. É aqui a obsessão simples, a fascinação, a subjugação é aqui. Quando o indivíduo desencarnado e encarnado chega a esse ponto aqui, é a loucura, é a emancipação-se do corpo físico, é a angústia, melancolia, ansiedade, é a depressão, é a superlotação nos hospitais psiquiátricos e nos consultórios psiquiátricos. Doenças psicossomáticas. Nós vamos deparar com estas situações nas obras de André Luiz quando nós estivermos esmiuçando essas obras maravilhosas, né? Então vejamos aqui. A pressão assídua de companheiros em desequilíbrio que não hesitarão diante de nenhum recurso para destruí-lo. Eles não hesitam. Por isso, na fase de planejamento, né? Na fase de planejamento de uma casa espírita, você planeja montar um grupo espírita, esse momento é muito sério. Nunca que se precipite. Nunca que se inicie trabalhos, nunca que se inicie uma casa espírita pelo trabalho de desobsessão. Nunca. Inicie a casa espírita, funde uma casa espírita, primeiro priorizando atendimento fraterno, estudos, trabalhos doutrinários. Priorize a obra filantrópica, a assistência às pessoas necessitadas de alimento, do pão que alimenta o corpo físico. É óbvio que geralmente há ali aqueles que podem aplicar o passe. Nada além do passe de uma água fluidificada, porque é preciso entender, gente, que a partir do momento que nós fundamos uma casa espírita, os mentores espirituais ali se propõem a nos ajudar, desde que façamos a nossa parte corretamente. Porque quando nós nos afastamos do trabalho correto,
A espiritualidade também do bem, eles se afastam e os impostores assumem na condição de charlatões e mistificadores. Quantos amigos têm me procurado? Luiz, eu gostaria que você fosse conhecer a casa espírita que eu trabalho. Fundei uma casa espírita. Ah, é? Quanto tempo faz? Ah, porque você sabe, eu estava trabalhando na casa espírita de fulano, de Bertano, de Cicrano. Então houve algo lá que me desagradou e eu fundei uma casa espírita. Ah, faz quanto tempo você fundou essa casa espírita? 1 mês. Maravilha, que bom. Que dia os estudos lá na casa que você fundou? Não, nós não temos estudos. Vocês não têm estudo lá, dia de estudo? Não. Mas o que vocês têm lá? Segunda, quarta e sexta, desobsessão. Pelo amor de Deus. Segunda, quarta e sexta, trabalho de desobsessão. Mas você já conseguiu médios já formado? Ei! Nossa, Luiz, o que mais tem é médio de incorporação. Médio para receber espírito. Engraçado que as pessoas estão preocupadas em conviver, em lidar com os espíritos e não com as almas. Ah, então qualquer hora eu pareço por lá. E lá tem atendimento fraterno? Não. Nós começamos faz 1 mês, Luiz. Nos visite lá, por favor. E eu faço aquela visita e realmente constata. Aí se você quiser falar com o mentor da casa, fique à vontade, Luiz. Não, não há necessidade. Não, mas o mentor quer falar com você. Mas qual que é o mentor da casa de vocês aqui? É Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes? Não, é o pai Jacó. Aí eu já aproveito a rima, pai Jacó, já corro e dou no pé. Pai Jacó, já corro. Sai fora. Porque não é casa espírita. Então, no Livro dos Médiuns, Kardec mesmo nos esclarece: devemos começar pela parte teórica. Porque todo aquele que começa através da prática, ele, ao se ver mediante uma intempérie, alguma dificuldade, ele se perde. Então é um perigo. Espiritismo não é para quem quer, e sim para quem aguenta. Mudança de hábito, comportamento e de atitude. Nós vamos para o próximo vídeo. Provavelmente nós vamos mais de 2 vídeos hoje, porque nós vamos terminar esse livro hoje, para que na data de amanhã possamos iniciar o livro Nosso Lar. Vamos para o próximo vídeo.